Olá, meus queridos. Como tem passado, hein? Estão bem? Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões do Segundo Reinado, certo? Nós vamos falar aqui hoje de imigração europeia. Esse processo todo aí de embranquecimento do Brasil, de solução de mão de obra para a lavoura cafeeira, que está em pleno vapor, né? E a gente precisa entender como é que vai se dar essa imigração no Brasil. Diga, eu estou pronto para aprender, diga. Ah, eu ouvi, hein? Eu ouvi antes. Tomar um pouquinho d'água. E vamos trabalhar, meus filhos. Vamos trabalhar. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, que é a imigração europeia no Brasil. Antes, eu preciso te relembrar que no ano de 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei aboliu o tráfico negreiro. E o que isso significa, Welton? Bom, se nós estivéssemos falando aqui há 40 anos atrás, bastaria eu te falar, olha, Lei Eusébio de Queiroz aboliu o tráfico negreiro, tu decorava isso e ia fazer tua prova do vestibular. Hoje não. Hoje tu precisa entender que a Lei Eusébio de Queiroz, além de abolir o tráfico negreiro, ela traz desdobramentos muito interessantes, como, por exemplo, o alto valor do preço. O escravo ficou com um preço absurdo. Filhote. Só para ter uma ideia, um escravo era negociado no século XVIII até 80, 90 mil réis. Século XIX, no início do século XIX, um escravo era negociado a 300 mil réis. Esse escravo chega, após a Lei Eusébio de Queiroz, a escandalosos 2 contos de réis. Elton, quanto é isso? São 2 milhões de réis. Sabe quanto custava ir na Europa e contratar 150 imigrantes? 2 contos de réis. Então, manter a escravidão era algo muito complicado, muito difícil, muito caro. Tudo bem? Então, eu preciso entender por que esse imigrante vem para o Brasil. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é como a Europa estava vivendo esse período. Então, qual é o contexto europeu do final do século XIX que possibilita a saída deste italiano, deste alemão, deste polonês, né? Então, para a gente simplificar nossa conversa, a Europa está marcada por guerras internas, grande parte dessas guerras motivada pelos processos de unificação de Itália e Alemanha. Não por acaso, o maior fluxo de europeus para o Brasil vem da Itália e da Alemanha por causa dos conflitos internos. Ou seja, há uma motivação interna para a saída deles. E o Brasil era ali uma grande área de atração, porque precisava da mão de obra para suprir a necessidade do escravo africano. Tudo bem? Então, esse imigrante basicamente está fugindo da guerra. Ele vem para o Brasil para trabalhar fundamentalmente na economia cafeeira. E ele não atravessa esse Atlântico, que não é fácil. Não é fácil. Muitos imigrantes saíram da Europa e chegavam nas Américas comendo camundongos, comendo ratos. A maior parte desses imigrantes ia para os Estados Unidos, é bem verdade, mas muitos desses imigrantes vinham nas piores condições de vida. Há um livro maravilhoso, A Riqueza do Homem, do Léo Huberman, que ele aponta a condição que esse imigrante chega aqui. Tudo bem? Então, esse imigrante, ele atravessa o Atlântico em busca de riqueza. Quando ele chega no Brasil, ele vai ser submetido a um sistema de trabalho. Pergunta qual, Elton? Isso aí. Sistema de parceria. Welton, o que seria esse sistema de parceria? A parceria era uma espécie de contrato entre o barão do café e o imigrante,
E este imigrante entra no Brasil com as despesas pagas pelo imigrante. Havia uma empresa que fazia essa intermediação, me perdoa, a Vergueiro Ecia, do senador Nicolau Vergueiro. Essa empresa contratava os imigrantes, trazia, e todo esse custo era pago pelo Barão do Café. Todo esse custo era cobrado do imigrante a juros de 6% a 12% ao ano. Então, esse imigrante chega no Brasil endividado, totalmente endividado. Quando ele chega no Brasil, como é que fica a parceria? Ele recebe uma quantidade de pé de café do senhor e ele vai trabalhar para dividir o lucro desse café. Ele pensa, vou ficar rico. O lucro era meio a meio, meio a meio. Tudo bem? Porém, não ficava nada para este imigrante, porque quando ele ia pegar a parte dele da produção, não pagava o que ele estava devendo, e então ele continuava devendo, e cada vez ele devia mais, porque ele precisava se alimentar, precisava de ferramenta, precisava se vestir, e tudo isso era aviado, era adiantado, emprestado pelo senhor, que cobrava a juros exorbitantes. E aí, esse sistema de parceria acabou produzindo muitas revoltas em São Paulo, muitos imigrantes fugiram das fazendas, alguns deles conseguiram retornar para a Europa. E a mensagem que chegava da Europa qual era? O Brasil é um país que escraviza branco. O Brasil é um país que escraviza branco. Agora eu te pergunto, tu alemão, tu italiano, tu português, quer vir para o Brasil? De jeito nenhum. Ou seja, havia uma política governamental na Europa de não deixar esses imigrantes virem para o Brasil. Resultado, faltou mão de obra na lavoura cafeeira. Faltou mão de obra. E como é que resolve esse problema, Welton? Tem que trazer. Da onde? Da onde? Tu não sabe não, né? Ei, a gente só queria europeu aqui. Nesse mesmo período, a China, ela ofereceu mão de obra para o Brasil. Ela traria os chineses na tonelada ao Brasil. Porém, o governo brasileiro rejeitou simplesmente. Aí você vai perguntar para mim, mas Welton, por que rejeitou? Por que rejeitou? Se estava faltando mão de obra na lavoura cafeeira, a China quer trazer de graça, o europeu não quer vir porque não quer virar escravo. E por que o Brasil rejeita a mão de obra chinesa? Porque o que estava em jogo não era apenas a mão de obra para o café. O que estava em jogo no final do século XIX era uma política de embranquecimento do Brasil. O que estava em jogo era salvar o Brasil do caos. O Brasil foi condenado pelos evolucionistas, darwinistas sociais, que passaram a pregoar a ideia que o ser humano, assim como a natureza, também há uma seleção natural e o branco é o superior. E o Brasil, por ser um país de negro, índio e europeu, era um país fadado a desaparecer. Ou seja, a mestiçagem brasileira tinha condenado o Brasil. O Brasil, portanto, foi condenado por gente como Arthur de Gobineau, como um país que não teria futuro, porque era um país de mestiço. O branco era a raça superior. Depois vem o amarelo, o negro. E, por fim, o brasileiro. O brasileiro era um povo abaixo do negro, porque era um povo de mestiço, portanto, degenerado, corrompido, um país sem futuro. Logo, o governo precisava salvar o Brasil. Como, Welton? Embranquecendo. Isso dói em mim. Mas é isso, filho. O Brasil precisava ser embranquecido. Por isso nós descartamos
qualquer possibilidade de imigração chinesa. O Brasil precisava ser salvo. Para tanto, tinha que ser embranquecido. Eles acreditavam que em 100 anos o Brasil seria um país de brancos. Os pretos todos morreriam e os brancos, enfim, formariam a sociedade brasileira. Agora olha para mim aqui. Olha para o preto, o Elton. Eles erraram ou eles acertaram? Eles erraram feio, porque nós pretos continuamos resistindo teimosamente. Os pretos não desapareceram. Nós pretos estamos aqui ainda, compondo esse país maravilhoso que é o país Brasil, dando coloração para esse país. Então, a expectativa darwinista social, ela errou feio. O Brasil se tornou ainda mais mestiço. Tudo bem, galera? Agora a pergunta é, Elton, o que fez esse europeu mudar de ideia e continuar vindo para o Brasil? É exatamente a mudança no sistema de imigração. A gente vai abandonar a parceria e vamos partir agora para uma imigração subvencionada, uma imigração patrocinada pelo Estado. Elton, quem é que vai contratar o imigrante? É o Estado. Quem é que vai pagar para esse imigrante vir? É o Estado. Por quê? Porque além da mão de obra precisava embranquecer o Brasil, tu não te esquece disso. Tudo bem, gente? Então, este imigrante, ele chega com as despesas custeadas pelo Estado. É o Estado que paga essa conta. Se ele chega sem dívida, ele vai trabalhar na fazenda de várias possibilidades, como, por exemplo, locação de serviço. Segundo Emília Viotti, ele vai prestar o serviço temporário para o senhor o paga, ele faz o serviço e vai embora. Temos também a questão do assalariamento. Alguns senhores optaram por pagar salários, ou seja, a transição da escravidão para a mão de obra assalariada não começa com a Lei Áurea, começa muito antes. E nós temos também o sistema de colonato, onde esses imigrantes vão colonizar áreas do Brasil pouco ocupadas, como o sul do Brasil ali. Não é por acaso que tu vai no Rio Grande do Sul, tu vai em Curitiba, Santa Catarina, tu vê uma forte presença alemã e italiana. Tudo bem? A remuneração aí é proporcional à produção. Este imigrante está muito mais motivado para trabalhar e assim resolvemos o problema. 2 problemas. A questão da mão de obra para a lavoura cafeeira e a política de embranquecimento do Brasil, que foi um grande fiasco, que foi uma grande tragédia, porque nós continuamos mais mestiços do que nunca. Tudo bem, meus filhotes? Então, aqui eu encerro a nossa aula de imigração. Eu espero que vocês tenham entendido. Os pontos principais foi, indubitavelmente, a manutenção da atividade cafeira com a mão de obra imigrante europeia, e um outro aspecto relevante, que é a política de embranquecimento, aquilo que foi chamado como a redenção de Cã. A redenção de Cã, ou seja, o Brasil agora finalmente vai se livrar dos descendentes dos cananeus, como os africanos foram conhecidos, amaldiçoados por Noé, já falei sobre isso, e essa maldição de Cã finalmente vai acabar aqui, porque o Brasil vai ser um país agora de brancos. O Brasil vai ser um país de brancos e os pretos vão desaparecer do Brasil. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Isso só prova o quanto é falho essa perspectiva darwinista social, o quanto isso é inconsistente. E a gente encerra a aula aqui. Um grande abraço para ti, um grande beijo e nos encontramos brevemente. A primeira coisa que eu vou fazer é abraçar cada um de vocês. Ok, galera? Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau.